Você já se sentiu esquecido por Deus? Como se o céu estivesse em silêncio. Como se, por mais que você clamasse, ninguém escutasse. Imagine carregar uma dor por 12 longos anos. Não uma dor comum, mas uma dor que ninguém vê, que ninguém entende. Uma dor que sangra por dentro e por fora. Uma dor que te isola, que te suja aos olhos da sociedade, que te transforma em alguém invisível. Essa é a história de uma mulher cujo nome ninguém sabe, mas cuja fé fez o céu se mover. Por 12 anos, ela sofreu com uma enfermidade que a fazia sangrar continuamente. Na cultura da época, isso significava mais do que doença. Significava impureza. Ela não podia tocar ninguém. Não podia estar entre os outros. Era considerada suja, indigna, amaldiçoada. Ela tentou de tudo. Gastou tudo que tinha com médicos, especialistas, curandeiros. Mas ninguém conseguiu ajudá-la. Pelo contrário, sua dor só aumentava. Dia após dia, ano após ano. Até que restou apenas o silêncio e a vergonha. Você consegue imaginar viver assim? Sem toque, sem abraço, sem um olhar de compaixão. Como se sua existência fosse um erro. Mas foi nesse cenário de dor, nesse vale escuro e solitário, que algo dentro dela se recusou a morrer. A fé. Não era uma fé barulhenta, não era uma fé de multidões, não era a fé dos fortes. Era uma fé ferida, cansada, mas viva. Uma centelha. Pequena, mas poderosa. Ela ouviu falar de um homem diferente. Um homem que tocava os impuros, que curava com palavras, que amava os esquecidos. Jesus. E mesmo sem permissão, mesmo sem direito, mesmo sem forças, ela decidiu ir ao encontro dele. Ela não queria aplausos. Não buscava reconhecimento. Ela só queria tocar suas vestes. Porque ela tinha fé. Ela acreditava que um toque seria suficiente. Essa não é apenas a história de uma cura física. É a história de uma mulher rejeitada, que encontrou aceitação. De uma alma ferida, que encontrou restauração. De alguém que foi ignorado por todos, mas tocou o coração do próprio Deus. Fique comigo até o final desta história. Porque talvez, assim como essa mulher, você também esteja esperando há muito tempo. E talvez hoje, você descubra que o toque da fé ainda pode mudar tudo. O sol queimava alto no céu de Cafarnaum. O ar estava denso, carregado não apenas pelo calor, mas pela expectativa. Jesus caminhava cercado por uma multidão. Homens, mulheres, crianças, todos empurravam, gritavam, clamavam. Queriam ouvir, tocar, ver. Alguns buscavam milagres. Outros, apenas uma palavra. E entre todos eles, escondida entre véus e mantos, estava ela. A mulher que sangrava havia 12 anos. Ela não tinha mais nada a perder. Já havia perdido tudo: dinheiro, saúde, dignidade. Mas havia algo que ainda pulsava dentro dela. Uma fé simples, porém inabalável. A Bíblia diz em Marcos: e certa mulher, que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos, e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando, antes indo a pior. Ela sabia que não poderia se aproximar de Jesus. Ela não podia sequer estar entre aquela multidão. A lei dizia que uma mulher com fluxo de sangue era impura. Qualquer um que ela tocasse, também seria considerado impuro. Mas a fé não conhece limites humanos. Ela sussurrava para si mesma, como se repetisse um mantra: se eu apenas tocar em suas vestes, ficarei curada. Cada passo em direção a Jesus era uma batalha contra o medo. O medo de ser descoberta. O medo de ser rejeitada, apedrejada, humilhada, mais uma vez. Ela se arrastava entre a multidão. Pés lhe pisavam, cotovelos lhe atingiam, olhares a julgavam. Mas ela não desistia. E então, ali estava ele, Jesus. Ela não ousou chamar por seu nome. Não pediu atenção. Apenas estendeu a mão trêmula.
e tocou a orla do seu manto. A Bíblia diz em Marcos: e logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu mal. Naquele exato momento, algo invisível, mas poderoso, aconteceu. O sangue cessou. A dor desapareceu. A vergonha foi arrancada. Ela foi curada. Mas o mais surpreendente ainda estava por vir. Jesus parou. No meio da multidão, ele parou. Olhou ao redor e perguntou: quem me tocou? Os discípulos se espantaram. Mestre, a multidão te aperta de todos os lados e perguntas quem te tocou. Mas Jesus sabia. Aquele toque foi diferente. Não foi físico. Foi espiritual. Ele disse: alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude. A mulher tremeu. Ela sabia que havia sido descoberta, mas ao invés de fugir, ela caiu aos pés dele. E diante de todos, contou sua história, sua dor, sua fé. E então, Jesus não a repreendeu. Ele não a humilhou. Ele não a condenou. Jesus olhou para ela e disse: filha, a tua fé te salvou. Vá em paz, e seja curada deste teu mal. Pela primeira vez em 12 anos, ela foi chamada de filha. Não de impura. Não de rejeitada. Não de amaldiçoada. Mas filha. Ela não apenas foi curada em seu corpo. Ela foi restaurada em sua identidade. Muitos tocaram em Jesus naquele dia. Mas apenas um toque com fé mudou tudo. Porque a fé verdadeira, aquela que nasce na dor, que sobrevive à vergonha, e que ousa desafiar a lógica, essa fé move os céus. Quantas vezes você já se sentiu como essa mulher? Isolado, invisível, cansado de lutar, gastando tudo que tem, energia, esperança, fé, em busca de uma cura que nunca chega. A mulher do fluxo de sangue não tinha posição, não tinha nome, não tinha apoio, mas ela tinha algo que ninguém podia tirar. Ela tinha fé. E talvez é isso que te falta agora. Não é mais força. Você já lutou demais. Não é mais respostas. Você já fez todas as perguntas possíveis. Talvez o que te falta é voltar a acreditar que um simples toque pode mudar tudo. A fé daquela mulher não era grandiosa aos olhos humanos. Ela não fez discursos. Ela não subiu em púlpitos. Ela nem mesmo ousou falar com Jesus. Ela apenas tocou. Mas foi um toque de alguém que acreditou mesmo sem ver. De alguém que não se deixou paralisar pela dor, nem pela opinião dos outros. De alguém que ousou se mover, mesmo quebrada. E esse toque moveu o céu. Parou Jesus. Tirou virtude dele. E transformou para sempre uma vida marcada por dor. Você não precisa ser perfeito para se aproximar de Deus. Não precisa estar limpo, resolvido, forte. Você só precisa ir, mesmo sangrando, mesmo caindo, mesmo sem forças. Porque a fé que move os céus não nasce no conforto. Ela nasce no desespero, na luta diária, na dor que ninguém vê, mas que Deus conhece. Jesus não apenas curou aquela mulher. Ele a viu. Ele a ouviu. Ele a chamou de filha. E hoje, ele também te chama assim. Filho, filha. Você não é impuro. Você não está esquecido. Você não é sua dor. Você é amado. E o toque da fé ainda está ao seu alcance. Apenas toque. Toque em Jesus com o que te resta. E creia. Porque ainda hoje, milagres acontecem para quem tem coragem de estender a mão, mesmo em silêncio. Se essa história te abençoou, inscreva-se no canal e faça parte dessa missão de compartilhar a palavra com o mundo. E lembre-se, a última chama pode parecer pequena, mas é dela que Deus reacende tudo.